Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 228, 231, 233, 236 e 237, além de algumas atividades complementares. Para responder às questões da página 228, gente, é preciso primeiro analisar essa imagem, crianças de ontem e na atualidade. Vocês sabem o que vamos estudar hoje? Então, a professora está com 3 livros nas mãos. Um é a Constituição da República, o outro o Estatuto da Criança e do Adolescente e o outro a Declaração Universal dos Direitos da Criança. A pergunta seguinte fala assim: se você fosse um estudante dessa turma, como responderia a professora? Olha a pergunta, vocês sabem o que vamos estudar hoje? Então, como que vocês responderiam? Que vamos estudar os direitos da criança, né? Número 2. Cada um desses livros sobre a mesa da professora tem a ver com os direitos das crianças. Escreva suas ideias sobre o assunto. A Constituição brasileira é a lei que rege nosso país. No seu artigo 227, ela apresenta os direitos da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, traz de forma mais detalhada os direitos da criança e aponta caminhos para assegurar que eles garantidos na Constituição, né? A Declaração Universal dos Direitos da Criança é um conjunto de 10 princípios aprovados em 1959 em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que devem ser garantidos a todas as crianças do mundo. As questões seguintes, gente, é preciso fazer a leitura dessas imagens e destes textos para poder respondê-las. Imagem 1 está falando o seguinte: a Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios que visam garantir uma vida feliz e saudável. Vamos conhecer o primeiro deles. Princípio primeiro: toda criança será beneficiada por esses direitos sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza. Toda e qualquer criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Imagem 2. O Brasil tem 60 milhões de crianças e adolescentes. Metade deles, 30 milhões, vive na pobreza. E a pobreza está por trás de muitos casos de desrespeito aos direitos das crianças. Famílias pobres têm menos acesso à educação, não têm dinheiro para alimentar bem os filhos e vivem em casas sem água limpa e rede de esgoto. As crianças dessas famílias têm mais chances de ficar doentes, ir mal na escola, ser abandonadas ou não receber a proteção que devem receber. Da Unicef Kids, tá? De como vivem as crianças brasileiras. O acesso a esse site foi realizado no dia 16 de abril de 2013. Imagem 3. Temos a imagem, né, de uma indígena, uma homenagem a Madalena Caramuru, a primeira mulher alfabetizada no Brasil. Uma das primeiras mulheres alfabetizadas no Brasil foi Madalena Caramuru, filha do português Diogo Álvares, com a índia tupinambá Madalena Paraguaçu. Em 1561, Madalena Caramuru escreveu uma carta ao padre Manuel da Nóbrega, solicitando que as crianças indígenas, na sua maioria escravizadas, fossem tratadas com mais dignidade. Mulher de posses, ofereceu ajuda em dinheiro caso isso amenizasse o sofrimento das crianças. Imagem 4. A França, em 1813, estabelecia a idade mínima de 10 anos para o trabalho nas minas. Em 1841, autorizava-se a admissão de menores desde a idade de 8 anos. Em 1874, definiu-se a jornada máxima de 12 horas diárias para o menor de 16 anos e de 6 horas para os menores entre 10 e 12 anos.
Nesse mesmo ano, foi proibido o trabalho subterrâneo das mulheres de qualquer idade e dos meninos menores de 12 anos. Ou seja, neste período na França, gente, já havia uma extrema exploração da mão de obra infantil. Imagem 5. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, existem atualmente 250 milhões de crianças e adolescentes trabalhando em todo o mundo. Dessas, 115 milhões vivem em situações de risco, o que corresponde praticamente à metade das crianças que trabalham, em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Agora nós vamos passar para as questões. Número 1. Observando a imagem 1, podemos dizer que o primeiro princípio da Declaração dos Direitos da Criança está sendo respeitado? Justifique. Não, né, gente? Pois 30 milhões de crianças brasileiras ainda vivem em casas sem água limpa e sem rede de esgoto. O que manda o primeiro artigo, né, da Declaração dos Direitos da Criança? Que todas as crianças do mundo, independentemente de raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza, deveriam ter seus direitos respeitados. Direito de brincar, de estudar, de ter um nome, de ter uma nacionalidade, direito a se alimentar. Número 2. A exploração do trabalho infantil na atualidade é um fenômeno exclusivamente brasileiro? Justifique. Não. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, existem aproximadamente 250 milhões de crianças trabalhando em todo o mundo. Número 3. Em outros períodos da história brasileira, o trabalho infantil também foi explorado? Justifique. Sim, né? Como nós vimos logo no início da colonização. Nós tínhamos crianças que trabalhavam na lavoura, crianças que trabalhavam nas minas, né? Até mesmo nas embarcações dos portugueses que vinham aqui para o Brasil. Logo no início da colonização, a Índia Madalena Caramuru solicitou ao padre Manuel da Nóbrega que houvesse um tratamento mais respeitoso às crianças escravizadas. Número 4. Na Europa, o trabalho infantil foi também explorado em outros períodos da história. Justifique. No século XIX, na França, crianças de 10 anos de idade já eram exploradas, mesmo com algumas limitações para a utilização do trabalho infantil ao longo do século. A situação das crianças ainda era muito ruim, então elas eram extremamente exploradas e perdiam o seu direito de ser criança, né? De brincar, de se divertir, de estudar, de aprender, de se desenvolver, né? Já assumiam responsabilidades desde muito novas. E isso impactava, inclusive, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento psicológico dessas crianças. Página 233. Marque em V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em seguida, justifique as marcações. São estas as afirmativas. As crianças recebiam a mesma quantia que era paga aos adultos? Nesse caso, gente, está falando sobre a exploração infantil nas embarcações portuguesas, tá bem? Não. As crianças recebiam aproximadamente metade do menor salário dos marujos, embora elas desempenhassem funções dos marujos. Os grumetes exerciam trabalhos semelhantes aos exercidos por marujos adultos. Verdadeira, né? Entre outras atividades, içar ou recolher as velas, lavar os convés e vigiar o mar na proa, né? Vigiar o oceano, olhar se tinham embarcações se aproximando. A coroa portuguesa era contrária à exploração do trabalho infantil nas embarcações. É falsa, né, gente? A própria coroa portuguesa recrutava essas crianças em orfanatos, nas famílias mais pobres, né, para levar essas crianças para alto mar para trabalhar. A coroa reunia crianças que viviam em orfanatos de famílias pobres para trabalhar nessas embarcações. Na colônia explorava-se o trabalho de crianças maiores de 10 anos. Falsa também, né?
Na colônia, crianças de 7 anos já tinham a sua mão de obra explorada, já trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, né? E também nas minas. Páginas 236 a 237. Cite 2 fatores que contribuíram para o abandono de tantas crianças no Brasil. A pobreza, que impedia os pais de poder sustentar a criança, o preconceito e a discriminação social com as mães solteiras que pretendessem criar seus filhos. Até hoje ainda, gente, em muitas famílias não aceitam ter mães solteiras, né? Até hoje ainda existe essa discriminação e existe este preconceito. 2. A roda dos expostos foi uma invenção brasileira? Justifique. Não, né? Essa roda dos expostos ela já era utilizada em Roma, na Itália, né? E durante o período medieval, há muito tempo atrás. 3. As mães não eram identificadas quando deixavam as crianças na roda dos expostos. Isso evitava que muitos bebês fossem abandonados pelas ruas ou assassinados. Marque X na afirmativa, que explica por que as mães preferiam o anonimato, ou seja, preferiam permanecer escondidas, né, com sua identidade escondida. As irmandades entendiam que o anonimato das mães reduzia o sofrimento pelo abandono da criança. As irmandades só aceitavam crianças abandonadas que tinham origem familiar desconhecida. As irmandades só aceitavam crianças sem maternidade identificada, para evitar futuros contatos com as mães. Mulheres identificadas teriam que arcar com os custos da adoção do bebê por uma nova família. Mulheres solteiras eram bastante discriminadas e tinham vergonha e medo de assumir a maternidade nessas circunstâncias. Essa última questão é a questão correta, tá bem? As mulheres sofriam preconceito, sofriam recriminação, né? Então acabavam abandonando seus filhos. Número 4. Leia a reportagem. Abandono de crianças corresponde a 40% das denúncias de violência. A cada 6 minutos, uma denúncia de violência contra a criança chega à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. No ano passado, foram 82 mil ligações. Essa é uma reportagem de 2012, tá bem, gente? É interessante a gente prestar atenção aqui na data dessa reportagem, porque esses números podem ter mudado, tá? Apresente as relações de semelhança e ou diferenças entre o conteúdo exposto no texto, as crianças abandonadas e a roda dos expostos, e a reportagem acima, ou seja, essa reportagem aqui. Os 2 textos se assemelham ao relatarem o abandono das crianças. No primeiro, apresenta-se a roda dos expostos como uma alternativa do período colonial para evitar assassinatos e abandono de crianças. No segundo, trata-se do abandono no próprio lar, ou seja, a falta de cuidados dos responsáveis com as crianças. São crianças que são largadas na rua também, né? Que são deixadas em qualquer local, em lixeiras, né? Para que os pais se vejam livres dessas crianças. Por isso é tão importante, pessoal, os instrumentos que nós já estudamos, né? As legislações, como a Constituição Federal, como a Declaração do Direito da Criança, como o ECA, para evitar, para coibir esse tipo de prática e para punir os responsáveis por essas práticas. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. Que tipo de trabalho as crianças portuguesas desempenhavam nas embarcações que vinham para o Novo Mundo? Serviços de grumetes e de pajens, né? Os grumetes, eles limpavam as embarcações, né? Eles trabalhavam no pesado ali nas embarcações, na limpeza, nas velas. Já os pajens, arrumação de cama, como serviçais, né? Na cozinha. 2.
Como a mão de obra infantil era explorada na colônia brasileira? Eram todas as crianças que tinham que trabalhar? As crianças trabalhavam na lavoura e na mineração. As crianças, filhas dos fazendeiros e dos proprietários, desfrutavam de sua infância, né? Elas não tinham que trabalhar. Número 3. Quem eram as amas de leite? Ainda hoje existe esse serviço? As amas de leite, pessoal, eram mulheres que amamentavam filhos de outras mulheres. Ainda hoje existe essa prática, não como era antigamente. Atualmente, aquelas mulheres que sentem desejo, né, que querem fazer a doação do leite materno, quando elas estão amamentando, elas podem recolher esse leite e doar. Elas precisam se enquadrar em algumas características específicas, mas podem fazer a doação. E esse leite ele vai atender diversas crianças recém-nascidas que estão internadas nos hospitais e que dependem deste leite materno para se desenvolverem. Bom, finalizamos a nossa correção, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.